com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas será cortado, ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Só uma pausa. No verso, que é bom isso aqui, grifa lá no verso 25, a palavra príncipe maiúsculo, com P maiúsculo. Achou aí, Vanderlei? Vê se está na sua... Tá aí, Ingrid? Dá uma grifadinha aí, que é importante. E você lê o outro aqui, no 26, o seguinte: o povo de um príncipe que há de vir. Esse príncipe está de que forma? Então, preste atenção. Um príncipe está maiúsculo, o outro está... Pode continuar aí. 27. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Ótimo, obrigado, Luiz. Fica na agulha e vai ver mais texto. Deixa eu compartilhar a tela agora. Então, gente, como eu disse, vou compartilhar o slide e ficar mais fácil para a gente, para depois eu começar a falar. Pera um pouquinho. Está com o seu aberto? Só para conferir. Vou duplicar agora, acho que vai dar certo aí. Vai ter ela inteira. Tá? Será que se eu ocultar aqui vai desligar a tela? Certinho? Então é o seguinte, o Daniel aqui, ele começou a ler o livro do profeta Jeremias. Olha que interessante, ele estava lendo a Bíblia para entender as profecias. Né? Assim como Paulo lia os livros, né, dos pergaminhos, Daniel não é diferente, ele estava lendo o livro do profeta Jeremias, e olha o que ele descobriu, ó, verso 1 do capítulo 9. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, no verso 2, ó, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros de quem? Que o número de anos de que falara o Senhor, a profeta Jeremias. Então, olha que interessante. Daniel, para entender a profecia, estava lendo o livro do profeta. É o que estamos fazendo hoje. Para nós entender o nosso futuro, a gente está lendo Daniel. Certo? Ele leu o que, então? Ele leu o seguinte, ó, que pelo livro de Daniel, no livro de Jeremias, né? Que havia de durar as assolações de Jerusalém, era 70 anos. Quanto tempo? 70 anos. Então, ele vê que desde quando, lá em Nabucodonosor, ele foi levado a cativo, até esse tempo aqui, de Daniel 9, já estavam passando 70 anos. Aí ele fala, Deus, está chegando o tempo. Está aprendendo esse negócio? Ocultar, tem que ocultar ali? Atrapalha um pouquinho se ocultar? Só um minutinho, irmão. Vamos tentar aqui. Fechou. Então, ele lendo o livro de Jeremias, ele viu que estava chegando esse tempo de libertação. Aí ele começa a confessar o pecado do povo, começa a derramar diante do Senhor, começa a falar, perdoa o povo, liberta o seu povo. É uma das orações mais lindas da Bíblia. Daniel talvez a mais bonita. Ele começa a se humilhar, fala que, entendeu, o meu povo é pecador mesmo, e começa. Gente, essa oração foi tão tremenda que demorou 21 dias. Então, aquele jejum de 21 dias está um pouco ainda quase no lugar, mas 21 dias. Aí no verso 20, olha o que ele diz interessante. Falava eu ainda e orava, isto é, ele estava ainda orando, Hércules. Ele estava com Deus ali. E confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, né? Olha no 20, ó, 21, verso 21. Falava ainda na oração,
quando, aqui está o homem Gabriel, mas é anjo Gabriel, porque esse anjo se apresentou em forma de homem. O anjo chegou e chegou desconversando antes. Fez ele parar a oração para revelar algo muito importante para ele, mas muito importante mesmo. Vamos ver aqui então, através dos slides agora. Depois vou lendo. Então, 70 semanas, que a Ingrid leu, era para se cumprir 6 coisas. O anjo falou, primeiro, cessar a transgressão, dar fim aos pecados. Então, perguntando, já cessou a transgressão? Os homens pararam de transgredir? Acabou o pecado, Hermes? Expiou a iniquidade, Ingrid? Já tem justiça eterna? Jamais. Já selou a visão e a profecia, inclusive essa? Também nada. Já ungiu o Santíssimo, isto é, o Jesus desceu e já ele pegou o santuário e já permaneceu para sempre? Não. Então, tem 6 coisas para acontecer e se cumprir durante 70 semanas. É interessante que na leitura que a Ingrid leu, se não me falha a memória, a tradução está como determinadas. 70 semanas estão determinadas. Eu gosto da tradução que está decretadas. Por quê? É um decreto divino. Ele fez, viu o futuro, vai acontecer. E por isso que aumenta nossa fé, porque a gente, vamos ver hoje que já aconteceu 69 delas. Falta só uma. Amém? Então, vamos embora. Gente, se ponhar como dias, 70 semanas como um dia, e semanas são 7 dias. Já põe a calculadora para rodar, então. Uma semana contém 7 dias. Se são 70 semanas, falei que ia ser arte, né? Então, Hércules, 70 vezes 7, 490. Tá certo? Tem alguém para matemática aí? 490 anos. Então, são 70 semanas. No caso aqui, no caso aqui não. Se vermos por dias, seriam 490 apenas dias. Certo? Vai marcando, então. Só que essa profecia aqui, cada dia, Vanderlei, irmãos do MIT, cada dia por um ano a profecia. Lembra quando Israel foi para o deserto? Eles tinham que caminhar ali 40 dias, por causa do pecado. O que aconteceu com eles? Caminharam 40 anos. E a base que eu tenho são 2 para explicar essa profecia de que, de fato, é um dia, é um ano para cada dia. Olha o que diz em Números 14, 34. Segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos. E conhecereis o meu afastamento. Isso. Dias, anos, paz. Chegou mais 2 aqui. Estudante acivada. Amém? Então, aí? Então, cada dia essa profecia aqui são anos, tá? O outro versículo base é o seguinte, Ezequiel 4, verso 6. E quando tiveres cumprido esses dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito e levarás a iniquidade da casa de Judá por 40. Depois do finalzinho, ó, um dia te dei para cada ano. Então, irmãos, tem profecia bíblica, Hércules, que eu uso dias normais, e tem profecia bíblica que eu tenho que usar cada dia por um ano. Olha o que diz certas partes também. Eis que para Deus é um dia como 1000 anos. Essa é interessante, porque Cristo ressuscitou no 3º, nós entramos no 3º milênio. Então, a gente vai colocando esses números. Então, gente, são 70 semanas. Se fosse dia, dava somente 490 dias, né? Mas, no caso aqui, é uma profecia para anos. Por quê? Porque o que aconteceu nela não teve como acontecer em somente 490 dias. Vamos ver aqui com precisão. Irmãos, essa profecia, ela tem, de Vanderlei e Emisa, ela tem uma precisão tão tremenda que Deus acertou, não. Deus, ele cumpriu até a hora nessa profecia.
É tremenda essa profecia aqui. Então, vamos ver que, de fato, é para cada dia um ano também essa profecia. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui mastigado, ó. Então, 70 semanas. São 70 vezes 7, né? 490 anos proféticos. O anjo Gabriel, ele divide em 3 partes. Preste atenção. Tem muito professor aí. Eu também ensinava assim, de forma equivocada, pensando que estava certo, mas depois conseguimos arrumar esse negócio aqui, porque é complicado o negócio. Ele divide em 3 partes. O texto que a Ingrid leu. Primeira parte, 7 semanas ou 49 anos para restaurar e edificar Jerusalém. Quem se lembra da pregação da Sinaida sobre Neemias? Tem a ver aqui o tempo da reconstrução da cidade. A outra parte, irmãos do MIT aqui presente, seria de 62 semanas, olha só que como começa aqui a matemática, ou 434 anos, que é a multiplicação de 7 vezes 62. E aí, Vanderlei? Tá afiado aí? Gente, depois vai estar tudo decidido aqui, vocês vão mastigar depois. Então, a multiplicação de 7 vezes 62, 434 anos. Isso aqui, beleza, né? Para o quê? Para ser cortado ungido, isto é, ser morto ungido. Então, seria 49 anos para edificar Jerusalém. Depois que acontecesse isso, mais 62 semanas, ou 434 anos para morrer Jesus. E a terceira parte, ele divide em 7 anos ou uma semana. Ele divide como um tratado de paz em 2 partes essa última semana. 3 anos e meio cada. É hard, mas depois vai ficar bem simples. 3 partes dividiu as 70 semanas. A primeira tem 49 anos, a segunda parte, 434 anos já cumpridos, e a última parte, somente 7 anos. O que nos interessa hoje, nesse século, nessa era, é a última aqui. Mas vamos ver a 7 e a 62, por quê? Porque a gente vai ver que Deus é fiel para falar e para cumprir, e se ele cumpriu 69 semanas, Ercos, a última ele vai cumprir a risca. Amém? Então, 62 semanas mais 7 dá quanto? 69. Correto? Vai faltar uma para a 70ª semana, então. Vamos aqui dar uma esmiuçada. Então, a gente deve saber, então, o que o anjo falou? Ó, desde o princípio, no verso 24, ó. Verso 24, ele fala que 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Só que no verso 25, ele fala assim, ó, sabe e entende. Ele fala assim, você já sabe e entendido. Preste atenção que vai quando que é isso? Desde a saída da ordem para restaurar e edificar o quê? Jerusalém. Então, quando é o ponto inicial das 70 semanas? Então, no verso 25, desde a saída da ordem para edificar e restaurar Jerusalém, que estava assolada, que Nabucodonosor foi lá e acabou com tudo. Por isso que Neemias estava triste diante do rei. Já vamos ler isso aqui. Ó, gente, existe aqui que a maioria dos teólogos que a gente estuda aí, eles tropeçam. Pega a data errada e leva na camisa de força as coisas para encaixar e não dá encaixe. Mas atropelam os ensinos. Vamos pegar certinho a data para ficar bem claro o negócio. Por que eles erram? Porque tem 4 decretos de restauração, mas é com relação ao templo e não à cidade. E o que o anjo falou? Saída da ordem para restaurar a cidade, não é o templo. Mas alguns pegam a restauração, a data do templo, e começam a embananar, porque são datas diferentes. O primeiro decreto de restauração do templo está em Esdras, no capítulo 1. Quem quer ler aí, já ajuda aqui já. Enquanto eu vou achando o Esdras 6, abre para mim, por favor, Ingrid. Ou o Vanderlei, qualquer um. Não, ele está com o microfone, né? Esdras 1, do 1 ao 4. Por favor, eu vou achar o 6 agora. Esdras, capítulo 1, do 1 ao 4.
é o primeiro decreto que tem com relação ao templo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, proferida pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino de viva voz, e também por escrito este decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Isso. Edificar o quê? Em Jerusalém, que está em Judá. Então, não tem o que o anjo falou para ele. A ordem, quando aceita da ordem para restaurar a cidade. Aqui, que a Ingrid leu agora, do 1 ao 4, é o templo. Que versículo você está, Ingrid? 3. Leu 4, então. Todo remanescente, seja qual for o lugar em que é peregrino, seja ajudado pelos homens desse lugar com prata, com ouro, com bens e com animais, afora e oferta voluntária para a casa de Deus que está em Jerusalém. Isso, então, para a casa de Deus, não é para a cidade. É o templo, isso. Então, essa ordem, por que é? É para a restauração da... Mas o anjo falou que é para a restauração do que? A profecia, o início dela? Da cidade. Vanderlei, por gentileza, Ingrid, abre lá o 3 agora, por favor. A Ingrid para ler depois. 6 do 1 ao 5. A Ingrid depois do 7, 3 ao 17. Então, o rei Dario deu ordem e buscaram nos arquivos, onde se guardavam os tesouros em Babilônia, e em Arquineta, no palácio que está na província de Média. E achou-se um rolo, e nele estava escrito no memorial que dizia assim: no primeiro ano do rei Ciro, este baixou o seguinte decreto: a casa de Deus em Jerusalém se reedificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e os seus fundamentos serão firmes, e a sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Além disso, os utensílios de ouro e prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém, levou para a Babilônia, serão restituídos para que voltem ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e serão postos na casa de Deus. Esse decreto, então, é para, novamente, Hércules, casa de Deus. Tem nada a ver com cidade aqui. Ingrid, por gentileza, agora, Êxodo capítulo 7, vamos ver agora o terceiro decreto, do 13 ao 17, por favor. Por fim se decreta que meu reino, todo aquele do povo de Israel, e dos seus sacerdotes e levitas, se quiser ir a Jerusalém, vá contigo. Porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para indagares a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, a qual está na tua mão. E para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Com toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, e com as ofertas voluntárias do povo dos sacerdotes, que voluntariamente as oferecerem para a casa do seu Deus que está em Jerusalém. Portanto, com toda a diligência, comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros e cordeiros, com as suas ofertas de cereais e as suas ofertas de libações. E os oferecerás sobre o altar da casa do vosso Deus que está em Jerusalém. Terceiro decreto, então, mais uma vez, não se trata da cidade de Jerusalém, mas templo, da casa de Deus. Amém? Por que eu passei esses 3 aqui? Porque provavelmente a Ingrid, na faculdade de teologia, vai ver esse negócio aqui, como decreto. E se pegar a data disso aqui, não vai dar certo. Porque é o início da profecia. E outra, o anjo falou o quê? Como base bíblica, falou o quê? Desde a saída da ordem para edificar e restaurar Jerusalém. Não é somente o santuário, o templo. É a cidade, toda ela.
Gente, anote aí que isso daqui vale ouro para nós que gostamos de Bíblia, tá? Gosto de estudar a Bíblia. O decreto que o anjo se refere ao início é esse daqui, ó. Neemias, capítulo 2, verso 1. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Para adiantar um lado. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, presta atenção, Nissan é o nosso mês de Abib. Já vou colocar nos textos aqui. Por quê? Porque num determinado... para se cumprir, Hércules, as 109 semanas, ia morrer um príncipe maiúsculo lá, ia ser cortado. Então, Nissan, mês de abril. A Páscoa é quando? Provavelmente ali, segunda semana. Então, presta atenção, como que Deus cumpriu isso aqui na hora certa, cara. Veja bem, no 20º ano do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, aquele caso lá, Hércules, que ele orou para Deus sem pedir para orar, orou num diálogo, né? Eu estava triste diante dele, do rei, né? E o rei me disse, verso 2, por que está triste o teu rosto? Pois você não está doente. Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. Pensou que o rei ia matar ele. E disse ao rei, vive o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, não templo, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas ao fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei, se é de agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais para que eu a edifique. Edifique o quê? O templo? Não. Judá. Toda aquela região de Jerusalém, onde que é Israel hoje. Que eu vá lá em Jerusalém e edifique Jerusalém. Gente, aqui é a chave exata. Por que vai ser, eu falo que é exata? Porque se a gente voltar à história do antes de Cristo, vamos ver aqui, e depois vai bater com a nossa história atual. Mas tem uma coisinha que aconteceu no meio desse inteirinho que atrapalhou todos os teólogos. E vamos arrumar aqui hoje, então. O que fez atrapalhar essa conta de anos, antes de Cristo e depois de Cristo, nesse decreto aqui? Ó, segundo a história, então, sabemos que essa ordem aqui, lembra que foi no mês de Nissan? O texto? O começo do Neemias ali? 20º, né, dia do mês de Nissan. Então, presta atenção. Essa ordem aqui, segundo aí livros, aquele livro lá do Flávio José, essa história de Hebreus, e vários outros, Heródoto também fala isso, eles falam que essa data aqui de Neemias, pelo comando de Artaxerxes, se deu no dia 14, presta atenção, segunda semana do mês de abril, a Páscoa lá, do mês de Nissan do ano 445 antes de Cristo. Do calendário persa, presta atenção. Então, o que acontece? 445 antes. É que beleza? A história é dividida antes de Cristo, depois de Cristo. É o mesmo mês de Abib do calendário hebraico, né, que corresponde ao mês de abril do nosso calendário. Então, presta atenção, se nós pegarmos 445 anos antes de Cristo, e somar com a idade de Cristo, que é 33, vamos ter quanto? 478 anos. Falta quantos anos, então, para completar os 483, que é a soma de 69 semanas? Faltam 5 anos. Só, né? A Maria está por dentro lá. Tá? Então, presta atenção. Cristo morreu com 33. Se somar a data que foi dado o decreto, dá 478. Mas falta 5 para se completar 69 semanas, que dá um total de 483 anos. Porque com mais 7, 490. Eu falei da calculadora, né? Será que tem um erro na profecia? Vamos ver se tem. Falta quantos anos? Agora vai ficar... Ah, tá. Vai tirar uma fotinha lá. Então, se pegar a data e somar 88, 33 de Cristo, chegaremos a 478. Entendeu? Gente, como eu falei, tem uma exatidão de perfeito do dia, mês e hora.
A gente, ou nós, aqui temos um erro histórico, é conhecido no mundo inteiro esse erro aí, do nosso calendário gregoriano, de 4 anos o erro. Olha só a coisa aí. Veja bem, quando o Papa Gregório, presta atenção, o Papa Gregório, o que ele fez? Ele, quando foi bolar um novo calendário, porque aquela soma passada, de qual calendário que usávamos? Calendário persa. Quando ele foi traduzir para o nosso que usamos hoje, ele pegou um matemático chamado Dionísio Exíguos. Ele fazia, faz um calendário novo, agora com... Vamos usar o gregoriano, né? Vamos usar um calendário novo agora. O que acontece? Para puxar o saco dos imperadores romanos, Júlio César e César Augusto, ele introduziu nos meses o mês de julho e o mês de agosto. Por isso que o mês de outubro não é 8. Já é 10, né? O mês de dezembro não é 10, é 12. O mês de novembro, 9, não é 9, é o 11. Porque foi introduzido, então, o Papa aqui quis agradar os imperadores. Então, o mês de julho nosso é homenagem a Júlio César e o mês de agosto a César Augusto, então. Quando ele foi fazer, então, esse calendário que usamos hoje, gregoriano, o que aconteceu? Ele chamou esse Dionísio Exíguo aqui para fazer o calendário atual. Mas, veja bem, você sabe que os astrólogos, eles conseguem... Como é que eles sabem que aconteceu algo no passado de eclipse solar, eclipse lunar? Como que eles sabem que esse eclipse vai ter daqui só 100 anos? Já ouviram isso? Esse eclipse aqui... Por quê? Por causa dos anos também eles contam. Só que, quando esse cara aqui, esse matemático que errou aqui, ele foi voltar para começar a história ali, nessa data, nesse dia, teve um eclipse lunar. Olha só onde tivemos que ir para poder encaixar essa profecia. Teve um eclipse lunar. E quando foram ver se esse calendário estava de fato batendo, o que perceberam? Os astrônomos fizeram um cálculo para trás e descobriram que este eclipse ocorreu em 750 a.C. E não 754, como a história está escrita. Esse é o erro. Mas, opa, peraí. De 4 anos só. Falta o quê? Falta 1. Então, gente, se você buscar no Google lá, né, vai estar lá assim, vai mostrar certinho como é que fizeram os cálculos e vai ter esse eclipse lá, lunar, que é a data da fundação de Roma, 754 a.C. Então, um dos primeiros erros está aqui, 4 anos, isso é reconhecido mundialmente. Falta 1, não falta? Gente, o outro é fácil de se explicar, esse aqui é mais fácil. Porque é o seguinte, não existe o ano zero. Quando voltamos à história, de trás para frente, aliás, de frente para trás, ou viemos lá para cá, é assim, Arcos, 3 anos de Cristo, 2 anos de Cristo, Cristo já vai para o 2. Não tem o zero para somar 2. Esse 1 está aqui. É coisa de ver como que a história funciona. É o nascimento de Cristo, aliás, é a morte de Jesus com para frente e para trás, não é? Antes de Cristo, depois de Cristo. Esse é o 1 que, com mais 4, daria os 5 de 754 anos antes dele. É difícil. É por isso que o pessoal tenta pegar uma outra data, porque desconhece essa história aqui de 4 anos de erro. Entendeu? Aí acontece, eles pegam um decreto para edificar a cidade. Aliás, o tempo não vai dar certo. Vai sobrar uns 13 anos. Vamos pegar o decreto agora que está lá em Êxodo 6. Vai dar um erro também de 8. Vamos pegar outro decreto. Eu queria que você, se caísse lá na matéria, Ingrid, falasse para a gente. Porque eles ensinam isso aqui. Não sei que matéria que é mais história da Bíblia. Ainda não, né? Mas você vê certinho lá, porque eles vão usar, provavelmente, não sei como é que está hoje, vão usar o decreto de Esdras ali, que são 3, mas com relação ao santuário. Gente, esse de Neemias 2, verso 1, é esse profetizado pelo anjo, quando o anjo falou, desde a ordem para reedificar e restaurar Jerusalém. Isso aqui é outra. Olha que o anjo fala no verso 24, 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo. Quem que é o povo de Daniel? Israel. Judá.
e sobre a sua santa cidade. Vocês entenderam por que Israel de fato é o relógio de Deus? Não foi cumprido isso aqui, a parte final. Então, Israel, entendeu? Está ali sempre no caminho. Agora vamos ver. Vocês se lembram que mês que foi lá a profecia? De Neemias 2:1? Foi no mês de Nissan, ou mês de Abib, ou nosso mês de abril, certo? Então, presta atenção, gente, como foi perfeita a data. Olha o que Deus faz em Êxodo 12. Deixa eu ver se coloquei o texto aqui. Não coloquei, não. Você pode ler mais uma vez? Êxodo capítulo 12. Deus aqui ele vai instituir a Páscoa para os judeus. Começa do 1 mesmo. Ora, o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o princípio dos meses. Este vós será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10º dia desse mês tomará cada um para si por ver as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Continua? Verso 5. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel matará a tardinha. Olha então. Veja bem, vamos ver aqui, mas ó, 14º dia do mês. A nossa Páscoa aqui do chocolate, na segunda semana de abril, normal. É porque é a Páscoa dos judeus. Então era para Deus falou assim: você separa um cordeiro no dia 10, e na sexta-feira vocês imolam ele. E o cordeiro não podia ter o quê? Mancha alguns. Perfeito. Veja então como Jesus cumpriu isso ao pé da letra, até a hora, porque é o seguinte, que a Ingrid leu o verso 6 novamente, por favor, Ingrid. Só o verso 6, do 12. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. A tardinha é a hora entre as duas tardes. O judeu tem duas tardes. Meio-dia às 3, das 3 às 6. A tardinha é 3 horas da tarde. Agora eu vos pergunto, que hora Cristo morreu? Foi crucificado meio-dia e expirou, Pai, te entrego meu espírito, às 3 da tarde. Gente, tem horas aqui. A tardinha que é para imolar o cordeiro. Deu 3 horas, ele olhou, Pai, te entrego meu espírito. Tá, tardinha, tá aqui. Gente, olha que interessante. Jesus foi Jesus, João 12:1. 6 dias antes da Páscoa a Betânia, domingão. Páscoa foi no sábado. 6 dias antes ele foi a Betânia. Que era o dia 14 ali. Olha que interessante, ó. No dia seguinte, agora no verso 12 de João 12 também, no dia seguinte, isto é, no dia seguinte de quando ele chegou ali, em Jerusalém, no dia 10, ouvindo-se uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha em Jerusalém. Aqui foi numa segunda, dia 10. Gente, dali ele não saiu mais de Jerusalém. Ali ele foi separado dia 10, como o cordeiro de Êxodo era para ser separado. Pegava um cordeiro no pasto, examinava ele, opa, é esse aqui. Vamos separar no dia 10, Deus falou. Cristo veio para Jerusalém e foi separado na segunda-feira para esse dia. Separado. Não vai sair mais daqui. Depois não desceu para lugar nenhum mais. Ficou só em Jerusalém. Então ele foi separado quando ele entra triunfalmente sobre aquele jumentinha, né? Entrar triunfal dele, Hosana nas alturas. Então ali ele foi separado para o Cordeiro Pascal, ou seja, para ser imolado às 3 horas da tarde na Páscoa que estava chegando. Entendeu ou não? Gente, tem tanta simbologia nesse negócio da Hosana nas alturas, que isso fica com palmeiras. Cristo vindo com o jumento ali, e o pessoal com as palmeiras. Hosana nas alturas.
Só que antes do bichinho passar, jogava aquele pedaço de... aqueles galhos na frente. Outro dia eu falo sobre isso, mas tem um negócio tão grande aqui que vai fugir fora aqui, nem vou entrar. Mas olha, é tremendo essa passagem. Então o que acontece? Segunda-feira foi separado, não saiu mais de Jerusalém. Por quê? Na sexta, ele ia ser crucificado. Quinta-feira, lembra que ele está comemorando a Páscoa ali? Pessoal, ele instituiu, ele tirou a Páscoa, que era uma vez por ano, na saída, simbolizava a saída, simboliza a saída do povo do Egito. Ele meio que, não é que tira, ele deixa de lado a Páscoa e institui o quê? A nossa Santa Ceia. Amém? Ele aproveita aquela reunião, aí fala que ele vai partir, que aquele que tem que comer do pedaço, porque o pão é o corpo dele, o sangue o vinho é o sangue dele. E para fazer aquilo, a comunhão de partir e tal, o pão em memória dele. Então, a ceia foi instituída com Cristo na Páscoa, e não com os judeus na saída do Egito. Tá? Então, olha só, Jesus foi separado no dia 10, e no dia 14 ele foi morto. Você lembra que o texto fala que depois de 62 semanas seria cortado, ungido? Você lembra do começo do texto? Está lá no livro de Daniel, ó, onde eu falei dos anjos. Está no verso 25, vou ler para vocês. Ó. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, está maiúsculo, ou seja, até Jesus. Daqui até Jesus, vai ter 7 semanas e 62 semanas. Com 7 semanas, as cidades de Jerusalém foi reconstruída, que é 49 anos. Depois que ela ficou construída, demorou mais 62 semanas para Cristo morrer. E ele cumpriu as 69 semanas ao pé da letra. No dia 14 do mês de Abib, 434 anos depois dos 49 anos. Por que demorou para edificar a cidade de 49 anos? A Sinaida pregou e pregou bem aqui. Com uma mão você juntava as pedras para o muro e com a outra mão você estava com a espada. Então você lutava aqui, Maria, e colocava o tijolo aqui. Sambalat de Tobias fez um mortinho lá, entendeu? Eles tinham que edificar e demorou 49 anos para colocar em pé de novo. Mesmo com a ordem do rei, hein? Assim que acabou a edificação, 62 semanas depois, Cristo morreu. Seria cortado, ungido. Então, o que se cumpre, então? O que se cumpre com a morte de Jesus? Resumindo aqui embaixo, ó. Se cumpriu as 7 semanas para edificar a cidade. Se cumpre, então, as 62 semanas para ser morto Jesus. Somando em anos, quanto que dá, Vanderlei? 400 anos completados com a morte de quem? Jesus. Quantas semanas se cumpriu aqui? 67 mais 62? Falta o quê? Falta uma semana. Vamos tentar passar em meia hora aqui, essa última semana? Gente, é difícil ou não? Complicado, né? Assim, essas contas. Gente, mas tá tudo esmiuçado aqui, vocês vão depois. Entendeu? Mas por isso que são poucos que veem assim o negócio. E se vê assim, o resto para frente, você vai só, opa. Você entendeu? Hã? É o que eu falei, tu tá calculadora, porque você... Então, quer dizer, mas isso daqui já se cumpriu, graças a Deus, vai se cumprir. Falta uma, então. Então, gente, com a morte de Jesus se cumpriram 69 semanas proféticas ao pé da letra. Agora a pergunta, fiz no começo. Se Deus cumpriu à risca com a morte de Jesus 69 semanas, o que é uma para ele? O que é uma semaninha para ele cumprir? Vai cumprir ou não? Vamos ver então se vai. Enquanto eu vou tocando slide, se tiver alguém com pergunta aí, que talvez seja difícil, mas vamos lá. Eu acho que só depois vendo os slides mesmo, né? Ô, gente, vamos para a última semana agora? Dá tempo sim, vamos lá.
isso que eu abri aqui. Ê, Maria, vamos lá então. Falta quantas semanas? Quantos anos? Eita, nós, hein? Vamos lá então, já que... Maria, vem cá, Maria. Vamos ver se está correto aqui então. Opa. Ah, tá aqui. Gente, vai estar tudo nos slides depois, vocês se viram lá para... Não quer abrir por quê? Sem perguntas, então, vamos embora? Estou travando aqui porque... Acho que está certo aqui o negócio. Agora vai. Tá preto aí? Isso, agora vai. Deixa eu ocultar isso aqui. Vamos lá? Para acabar? Então, veja bem, o anjo divide em 3 partes, já falei. A primeira, 7 anos para edificar Jerusalém. A segunda, para morrer Jesus, até a morte de Jesus. Agora, a terceira parte, gente, para a gente finalizar, então. 1 semana, está lá no verso 27. Ele firmará uma aliança com muitos por 1 semana. Ele quem? A resposta no verso 26. Eu vou ler do 26, então ficar claro, ó. Depois de 62 semanas, será morto um ungido, isto é, Cristo ia morrer. Lembrou? E já não estará. O povo de um príncipe minúsculo, presta atenção. O povo de um príncipe. Não é o príncipe. O povo desse príncipe. Que há de vir, não veio ainda, ele há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele quem, gente? O príncipe que há de vir, o anticristo. Ele firmará uma aliança com muitos por 1 semana. Veja bem, e na metade dela fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares e sobre as... Oi? Não está aí, não? É Daniel 9, 27. Só estou aqui lendo para poder ficar... Isso. É o finalzinho do que foi do princípio, mas aqui é no versículo 27. Ele firmará uma aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oração, e sobre as abominações virá o assolador. Tá. Então, resumindo o que vimos, 1 semana, 7 anos proféticos, aliás, 49 anos para a história de Jerusalém, 62 semanas ele ia morrer, Jesus, ou 434 anos, e a última semana que vai se cumprir, porque Deus é fiel, é um tratado de paz com Israel. Por que Israel fala? Porque a profecia é para quem? 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e a tua cidade. A profecia não é de paz, não é para o mundo. É com Israel. Então, mas esses últimos anos, 7, divide em quantas partes? 2, de 3 anos e meio cada. Então, primeira parte, 49 anos, segunda, 434 anos, e 7 anos final, que dá um total de 490 anos. Então, com a morte de Jesus... Vai. Só uma complementação. Na questão aí dos anos proféticos, estão parados. Ele foi parado e vai haver então um start da última semana. Isso? Ótimo, boa. Lembrei. Gente, então, quando Cristo morreu, Deus, tem que eu tinha esquecido de salientar isso.
Deus ele meio que congelou, entre aspas, os anos proféticos dessa semana. Cristo morreu, Deus abriu um vácuo. Eu ia falar aqui, mas você lembrou que talvez eu pulo aqui. Esse vácuo entre a 69ª semana para a 70ª, Deus abriu um vácuo para quê? Para que fosse dado um mistério que estava oculto em Deus, que é a formação sua, ou minha, ou da igreja. Abriu um parênteses na história profética com a morte de Cristo, para que nesse interim, nesse vácuo aqui, seja completada a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro. Por isso que se os judeus recebem a Cristo e não o crucificam, tinha acabado ali, Hércules. A sentença tinha acabado ali. Mas como rejeitaram e cortaram o ungido, abriu um vácuo na profecia e ficou congelado 7 semanas. Agora, uma chavinha legal aí para guardar no cérebro, guardar as coisas. Guarda aí. Quando é que se inicia a última semana? Tá fácil. Tá fácil, Maria. Eu vou ler. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Quando é que se inicia os 7 anos finais? Não. Opa! Clareou. O que eu vi? Quando se firmar a aliança, o pacto de paz com esse povo, aliança. Pegou, Maria, agora? É isso. Pô, gente, quando um cara na Europa fala assim, a paz entre árabes e judeus por 7 anos, gente, se não for anticristo, eu parto da Bíblia. 7 anos. O Trump fez... Foi Trump no primeiro mandato? Mas não falou anos. O Bush não, o último, o moreno lá, o Obama tinha feito um por 10. Não é 7. E por aí vai. Mas quando chegar um cabra lá, falar, gente, vamos acabar com essa palhaçada, é 7 anos e ponto. Aí, amigo. Só que tem um porém aí, no meio evangélico. Calma aí. Que porém que é esse? Muitos pastores, teólogos, apostólicos, não sei o quê, né? Eles falam que a igreja não vai estar mais aqui. Comenta aí, Vanderlei, um pouquinho. E isso se torna bastante preocupante, porque se nós imaginarmos que nós estaremos aqui a iniciar este acordo, paz, será instituída aí pelo homem do pecado, então não temos problemas para fora. Isso é o que das pessoas ao ver. A hora que o anticristo ele determinar este acordo de paz, muitos não vão entender que é realmente o start da última semana, porque para muitos é ensinado que a igreja não vai passar pela grande tribulação, pela tribulação. E ao ser assinado esta situação, nós estaremos aqui, vamos vivenciar este acordo. E aí sim, se você não estiver preparado com essa visão, você vai ficar confuso. Por quê? Por exemplo, eu fui no começo do negócio aí, fomos ensinados o quê? Olha, Cristo vem a qualquer momento. A igreja não vai ver o anticristo. Mas, e se vê fazer o tratado? E aí? Mas não foi arrebatado? O pastor também não foi, ninguém foi arrebatado. E aí? Vai gerar uma... Entendeu ou não? Por que eu defendo e falo que não é no... A gente não vai subir no começo daqui não, gente. Nem no negócio não vai subir, não. Paulo fala, não sei se é para hoje isso daqui, mas Paulo fala que nós não vamos subir antes que o anticristo entre no santuário de Deus, exigir adoração como se fosse o próprio Deus. Aí que mora o perigo, porque se eu acreditar que a igreja é arrebatada antes desse tratado, e quando ele acontecer? Vou ficar perdido. Será que é esse? Mas não é porque eu estou aqui. A igreja está aqui, como que é esse tratado? Vai gerar um... Entendeu? Eu tenho que ficar atento. Paulo fala, olha, irmãos, não fiquem ansiosos com o arrebatamento. Vou falar com as minhas palavras. Não fique perturbado com o arrebatamento, não. Porque não vai acontecer sem que antes se manifeste apostasia, estão me vendo,
E se manifesta quem? O homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, que se levanta contra tudo que chama Deus e se adora, de sorte que, olha o que Paulo fala, ele vai se assentar e entrar no lugar santo de Deus, querendo parecer Deus. Então não vai acontecer o arrebatamento da igreja sem que antes ele entre e profane o santuário. Que ele mesmo deu o tratado de paz, inclusive a ordem para criar e levantar o terceiro e último templo. Porque não vai ter sacrifício se não tiver um templo. É por isso, na metade, ele faz o quê? Presta atenção, olha que vai se encaixando, ó. E na metade da semana, para acessar o sacrifício da oração, que foi dada de início nos 7 anos. Cresceu o templo, gente, se tem templo, tem que ter sacrifício, tem que ter a Arca da Aliança, tem que ter os ritual, tem que ter o lugar santo, que é o lugar do holocausto. Então, ele faz o decreto, 7 anos. Na metade, ele fala assim, ó, para de cessar o sacrifício, entra no lugar santo e fala, eu sou Deus. Eu quero ser adorado, eu sou Deus. Por que ele fala isso? Como vai ter que fazer isso? Porque no tratado de paz, vamos ver mais para frente, vai surgir 2 pedras no sapato dele. Vamos ver para frente com detalhes. Serão as 2 o quê? Que pregarão a iminente vinda de Cristo. 3 anos e meio só, vamos subir. Vanderlei é uma delas. Então, o que acontece? A igreja vai ver esse feliz aqui, gente. Por isso que isso falou, ó, maior que está em vós do que o que está no mundo. Quem deve ter medo é ele, não nós. Amém? É por isso que esse negócio de código de barra, de máscara da besta, não tem ainda. A igreja está aqui, gente. Não pode implantar algo em você que maior que você é maior do que está por o mundo aí. Só vai ser implantado compulsoriamente quando a igreja subir. Aí esquece. Aí vemos um pouquinho aquele dia aqui, né? Mas vamos ver de forma esmiuçada o que vai ser a grande tribulação. Então, deixa eu fazer entender então. Cristo morreu, congelou e finalizou 69 semanas proféticas. Ficou uma para trás. A 70ª semana. Que só se dará início, Daniel 9, 27. Ele firmará uma aliança com muitos. Irmão Leandro, quando começa os 7 anos finais? Quando um infeliz, na Europa, por que Europa? Mais uma prova. E o povo de um príncipe que há de vir, não é do príncipe Severino, o povo dele vai destruir a cidade e santuário. Qual o povo que destruiu a cidade e santuário no ano 70? O povo romano. O povo que destruiu. Então, se o Roma é o povo do príncipe, de onde que esse homem vai vir? Do antigo Império Romano restaurado. Né? Europa. Então, quando surgiu um cara famoso europeu, famoso não, vai ser um chifre pequeno, mas um cara resolvendo tudo, economia, inclusive paz com a área dos judeus, e para 7 anos, gente, eu não vou ter dúvida. Não. O nome dele vai dar 666, porque é o número do nome dele. Lembra quando aquele presidente foi eleito? Jonathan Reagan? Como que é? Jonathan Reagan, né? Um dos presidentes. O nome dele, cara, estava 666. Quando ele foi presidente, o povo já falou, ele é o anticristo. Entendeu? Barack Obama também. Também que também falaram que era o anticristo, era o da França lá, o Macron, Emmanuel Macron, Emmanuel, Deus conosco. E também dá 66, meio que o nome dele lá. Mas vem cá, o tal vai dar 666. Porque o texto fala de Apocalipse 13. É o número do seu nome. E esse número é 666. Gente, vou abrir um minutinho aqui para falar o seguinte. Cuidado com os ensinos escatológicos. Vou ter que falar isso aqui daquele lá, o arqueólogo lá. Eu vejo muitos vídeos dele para aprender sobre Israel. O Rodrigo Silva e com aquele famoso, eu gosto muito dele também, o Homem Ungido. É o da barbinha lá, prega a santidade e tal. A Dani já foi na igreja dele aqui. Cuidado pelo seguinte. Veja também a ideia deles, porque eles estão falando na internet, a Dani passou isso para mim, que a marca da besta não será algo para comprar e vender. Não será uma marca. Né? Vai ser aceitar o sistema de governo que vai ser implantado. Eles estão passando na internet, eles têm uma audiência muito grande.
Isso é um perigo, porque se estiver certo, amém. Aceitou o governo, beleza. Mas e se não for isso? Se for realmente uma marca para comprar e vender? Substituindo os cartões de crédito e celular, etc. Então, gente, está complicado assim de entender. Mas eles estão ensinando que é tipo assim, é como se fosse aceitar uma forma de governo, uma legislação, uma forma de governo. Não é exatamente comprar e vender com uma marca da mão na testa. Não é exatamente isso. Mas uma forma de aceitar um governo. Só para vocês, quando vocês verem isso, ficar meio já esperto e você com sua mente ver o que é e o que não é. Não é uma marca, para eles é aceitar um governo. Não. Ele fala que é uma. A compra vai ser dessa forma mesmo, né? Usando o próprio corpo. Então, quando Cristo morreu, até chegar aos 7 anos finais, abriu-se parênteses para Deus iniciar o mistério, que é o famoso o quê? A formação da igreja. É o mistério que estava oculto no coração de Deus. É esse período da graça. Paulo vai falar muito sobre isso daí. Hoje não temos de ler, mas, gente, em Efésios 3, do 1 a 11, Colossenses, vocês leem em casa depois, que é cansativo, mas, porém, fala o seguinte, lá Paulo tem a revelação de Deus, de Jesus, na verdade. O que é a igreja? Ele fala que é um mistério que esteve oculto em Deus, que é o corpo de Cristo. Nem o apóstolo fala isso. Que Deus, ele está revelando agora pela sua igreja essa formação de uma noiva para Jesus, porque a noiva de Deus é Israel. Então Deus parou a história da noiva dele para formar uma noiva para o seu filho. Entendeu ou não? Está tudo em Efésios, Romanos também fala, está ali os textos, gente. Mas, gente, Paulo explica certinho ali. Então, esse vácuo hoje, então, que estamos vivendo agora, a teologia explica de período da graça. Pela graça sois salvos. Antes era sacrifício. Mas Cristo morreu, acabou com os sacrifícios. É de graça agora. É dar algo para alguém sem ter merecido. É favor merecido a graça, né? Então, é isso que estamos vivendo hoje. Tá? Então, ele começou quando? Lá em Pentecostes. 50 dias após a Páscoa, a morte de Jesus. Quando o Espírito desceu, lembra? Então, o Espírito vem adicionando almas para o reino, e essa igreja está quase que formada para receber o noivo. Então, Deus preparando, já disse, né, um corpo para Jesus, uma noiva para ele, uma esposa para ele. E essa noiva, ele está fazendo o quê? Limpando e branqueando através do quê? Da palavra de Deus. Lembra Efésios 5:26? Que Deus, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e se entregou por ela, a fim de torná-la santa e irrepreensível com a lavagem da água pela palavra. Então, o que nos limpa é o quê? A palavra. Então, quanto mais Bíblia em nós, mais nos limpamos nosso vestido, mais ficamos brancos, mais ficamos, sabe, vamos lavando, a ponto do vestido estar pronto, branquinho, para ir de encontro com o noivo. Amém ou não? Irmãos, arrebatamento não é segunda vinda de Jesus. Vamos ver isso. Porque no arrebatamento, Maria e demais irmãos do MIT, é a igreja que sobe, não Jesus que desce. Jesus está voltando, sim, mas vai parar nos ares, a Bíblia diz. Então, não vem aqui pegar a igreja e sobe. Olha o que o texto fala de 1 Coríntios, capítulo 15. E nós, juntos, os transformados e os ressurretos, juntos aqui, subiremos e encontraremos com ele nos ares. Ares é cosmos, é fora dessa dimensão aqui. Então, no arrebatamento, Cristo não, e sim, nós que subimos. Está finalizando, tá? Gente, tem um fim esse mistério. Quando que é? Jesus fala ali em Lucas, né? Quando pergunta lá, quando ele fala assim, gente, essa pergunta é interessante. São poucos que se salvam, pergunto para ele. Ele responde assim, ó: tome cuidado em entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, e poucos que não poderão, né? Quando o pai de família levantar e encerrar a porta. Gente, aqui faz uma alusão à arca. Quem que fechou a porta da arca? De Noé. Quando o pai de família levantar e fechar a porta, o que vai acontecer? Essa bater de fora. Senhor, abre a porta. Em seu nome, precisamos de um monte de coisa. Aqui é o fim do quê? Desse período desse vácuo. Dessa coisa aqui. Período de formação do reino de Deus, aliás, da formação da igreja. Né? Isso vai acontecer depois do... Então, fechou a porta, amigo. A graça acabou. Depois é o quê que ficou para trás? Inferno porque te quer. Aí a salvação não é mais pela graça, amigo.
A graça vai existindo, mas salvação é o quê? Lembra lá? Esses são os que vieram da grande tribulação. Nunca mais terão fome, por quê? Morreram de fome. Nunca mais terão sede, por quê? Morreram de sede. Lá em Apocalipse 20, estes são os que vieram da grande tribulação e foram decapitados, por não acertar a marca da besta e nem o número do seu nome. Aí é outro critério, vamos aprender também. 7 anos finais, então, olha lá, e o povo de um príncipe que há de vir, que eu expliquei, povo romano, 2 príncipes, expliquei, o ungido, o primeiro príncipe morre, o segundo é o anticristo, que é menorzinho, né? Então, a chave é aqui, ó, passei para os irmãos, ó. Quando um homem tiver na liderança de 10 países, por que 10? Lembra da estátua? Os dedos e os chifres? Esse homem surgir desses daí, fizer um tratado de paz e posição coisa por 7 anos, este é o anticristo, o nome dele vai dar 666. Cristo falou assim, ó, eu vim em nome de meu pai, vocês não me aceitaram. Se vier outro em seu próprio nome, a este aceitareis. Vão receber ele como o Messias, porque é o único que trouxe a paz para Israel. Está vindo um cavalo branco, né? Lembra? Aí acontece, tratado de paz, na metade ele quebra. Esse tratado acaba com o sacrifício, se assenta aqui e exige adoração. Eu sou Deus. Por que ele faz isso? Quem que ele vai matar? As duas? Vai ficar fácil. Ó, esses dois vieram em nome de Jeová, em nome de Jesus. Eu os matei, eu os venci. O verdadeiro Deus sou eu. Gente, depois que eu estudar sobre o anticristo, vai ficar bem facinho de entender esse camarada aqui, tá? Então, os textos que Jesus fala também em Mateus 24, verso 15, lembra que ele fala assim, ó, quando vocês verem que o abominável da desolação estiver no lugar santo, como diz o profeta Daniel, ele falou assim, ó, vai ler Daniel. E Daniel fala, esse texto fala o quê? O verso 27, finalizando para vocês, ó, ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana, para cessar o sacrifício. Olha o que fala o texto de Daniel, ó, e sobre as asas da abominação virá o assolador. Guarde essas duas frases, as duas palavras, abominação e assolador. Olha o texto de Daniel. Cristo falou assim, ó, quando vocês verem o anticristo no lugar santo, como disse quem? Profeta? É para nós ler Daniel. Então, Daniel 9, 27, Daniel 11, 31 fala assim, ó, e braços serão colocados sobre ele, em relação ao anticristo, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirará o quê? O sacrifício contínuo, estabelecendo o quê, gente? Abominação. Ou seja, ele vai tirar, ele vai profanar aqui, vai cessar o sacrifício e vai estabelecer o quê? Abominação desoladora. Vai abominar Deus. Um homem como Deus ali. Né? Aí Daniel 12, 11 também fala, gente, ó, e desde o tempo em que o sacrifício contínuo, lembra? 9 da manhã, 3 da tarde. Desde quando o tempo que isso for tirado, o sacrifício, e posta quem? Abominação desoladora. Vai haverá quanto tempo? Haverá 1.290 dias, ou 3 anos e 9 meses, 3 anos e meio ali, conforme diz os textos. Então, quando ele entrar aqui, está falando, haverá mais 3 anos e meio. Aí vem o fim. Aí Jesus desce e acaba com a graça na Batalha do Magedon. Fala aí, Misa. Tá olhando assustado? Tá assustada assim? Aí, Misa tá... Deixa eu ver aqui, acho que acabou aqui. Não, acabou. Então vamos lá. Não, acabou assim. Vai estar assim. Gente, olha o que Paulo fala para finalizar então. Olha um dos textos que eu defendo, que o arrebatamento da igreja na metade, então. Olha o que Paulo fala. Paulo escreve a primeira carta de Tessalonicenses sobre o arrebatamento também. Aí os irmãos ficam apavorados. Será que é hoje? Será que é amanhã? Os irmãos ficam... Aí ele faz uma segunda carta, para acalmar os ânimos dos irmãos. Ele fala assim, ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda e a nossa... O que é isso, em outras palavras? Eu posso colocar aqui em tradução de Leandro, Bíblia de Leandro, ou de nós aqui. Ora, irmãos, rogamos pelo arrebatamento? Você fica em carta. Que não vos movais facilmente para o atendimento. Tipo assim, não fica pensando, não. Nem vos perturbeis. Não pode perturbar, gente. Calma aí.
quer por espírito, seja racionalmente, qualquer coisa, quer por palavra, você lê alguma coisa parecida, quer por epístola, qualquer carta que alguém escreveu, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ele mandou tomar cautela. Pode falar quem for, até eu que falo para vocês sobre isso. Então, ouça. Aí ele dá uma chave. Ninguém de maneira alguma vos engane. Isto é, segura aí. Segurar o quê? Porque não será assim. Será assim o quê? Não vai acontecer esse mistério aqui, de nós subirmos e encontrarmos com eles. Não será assim. Sem que venha quem? Apostasia. Apostasia está aí, gente. Tem uma igreja aqui lésbica. O que é apostatar? Mudar a fé de lugar. Aquilo que eu crio, eu não creio mais e vamos que vamos. Apostasia. E se manifeste quem? O homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Gente, Maria, José, Santa Rita, tudo vai derrubar tudo, porque ele vai ser Deus. O qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou que se adora. Maomé, gente, não vai sobrar ninguém, vai perseguir todo mundo. Os budistas, os islâmicos, todo mundo vai se levantar contra tudo que se chama Deus que se adora. De sorte, olha que Paulo, que mistério é esse? De sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Templo de Deus, no lugar santo, Cristo falou, ele vai ali, abominar ali, parar o sacrifício e exigir a adoração. O que Paulo falou? Que não vai acontecer o arrebatamento sem que o quê? Sem que antes, esse infeliz, entre lá no santuário de Israel, no templo, terceiro e último templo, e profane o santuário, ser sacrifício, estabelece a abominação do zelador, isto é, ele vai exigir a adoração. Aqui a igreja sobe, quem não querer aceitar esse reino dele vai para o martírio, e temos ali somente 3 anos e meio para frente para início do milênio ou final dessa grande tribulação, que vamos ver aí nos decorreres dos ensinos. Amém? 9h32. Vanderlei, você quer adicionar mais alguma coisa? Alguém aqui, do MIT também? Pode falar aí. Quer dar um adicional aí, Wander? Só lembrando que as referências aí utilizadas fala, já está acontecendo em diversas situações que estamos vendo aí, né, a respeito da apostasia. Quando fala sobre o surgimento de Israel, nós estamos lá atrasados. Então, todas as coisas indicam para um ponto-chave em que está faltando um pouco para que o anticristo se manifeste realmente. Então, eu acho assim, que tem muitas pessoas que estão esperando este acontecimento para a longa data, bastante tempo, mas nos desenrolar das próximas aulas, você vai ficar surpreendido que realmente estamos vivendo os segundos, os milésimos de segundos finais ante o arrebatamento. Obrigado, Verde. Tem alguma sugestão, alguma coisa assim meio? Gente, difícil calculadora científica, tudo, né? Mas, gente, tá aqui os negócios. Veja depois, com tempo. Sei que ninguém tem tempo, mas se quiser aprofundar nisso aqui, vai para o Google lá, faz as referências. Tivemos um erro de 4 anos. O 1 é o ano que Cristo morreu, tem ano 0. E por aí vai bater certinho a morte de Cristo se cumprir nas 69 semanas. Para nós, o que interessa é que não aconteceu ainda, que é a última semana. Qual que é a chave que nós temos hoje? Tratado de paz. Pronto. Para mim, você conhece. Irmão Leno, vamos estar mais aqui. Amém, graças a Deus. Mas se tiver. Amém? Cadê aqui o pessoal? Fala, Eugênio, tá aí ainda? Quem tá aqui? Opa, tô aqui, meu querido. O que você não aprendeu hoje? Oi? O que você aprendeu no teólogo? Rapaz, vou ter que pesquisar mais, mas eu fui no último slide seu aí. Último. Vou mandar para você. Finalzinho. O finalzinho tá legal.
Dá para esmiuçar aí um pouco aí. Assim. Assim. Beleza, então, gente, vamos. Então, gente, vamos finalizar aqui. Ah, tá, tem um. Pode fazer aqui. Depois te mando esboço. Tá bom, mandando sim. Amém? Gente, difícil mas vai estar tudo esmiuçadinho ali para os irmãos. Vou voltar o vídeo também sendo gravado. E, de fato, o que interessa para a gente é o quê? A última semana. Daqui para frente, vamos falar muito dela. E eu vou ver certinho o título, põe para vocês de semana que vem um outro tema, tá? Que é nesse aí, nessa... Como que é? Progressivo. Tá? Isso também é interessante. Desde Israel, Figueira lá, a estátua de Israel está em todo o negócio ali. Hoje, Israel também, a profecia para aquele povo. Então, Israel, gente, nunca vai sair do mapa, vai estar sempre nesse quebra-cabeça, como se fosse a espinha dorsal desse grande quebra-cabeça que qual estamos falando. Gente, antes de orar, eu quero falar o seguinte para vocês. Muito importante. Estudar a Bíblia, vocês sabem, não é para qualquer um. Não é. Não é. Cristo falou, Jesus, por que você fala por parábolas? Por que você fala assim diferente? O que Cristo falou? É para que eles não entendam. Jesus falou isso. Aí vocês entendam, vocês vão ter o Espírito Santo. Isaías também fala, a Bíblia é como um livro, como se desse para alguém normal falar, lê para mim. Essa pessoa pega esse livro. Olha o que escrito Isaías, Zé. Olha, eu leio, mas não estou entendendo. Então, gente, é difícil estudar a Bíblia. Não é fácil. Por que é difícil? Vários motivos. O que eu mais gosto é o seguinte, Deus não ia dar de bandeja algo tão precioso para aquele que se interessa. Deus não ia deixar esmiuçado aqui para a gente, ele tinha poder para isso. De deixar esmiuçado, ele quer que nós vamos atrás. Quem inspirou a Bíblia a ser escrita? Pode falar. Espírito Santo. Quem que nos pode revelar a palavra de Deus? Espírito Santo. Então, quem que tem que pedir ajuda quando for ler a Bíblia? O autor dela. Gente, a Bíblia, anote isso, se você não já viu essa frase. A Bíblia é o único livro qual qualquer um, em qualquer lugar está lendo, o autor está do lado. A Bíblia é um livro cujo, qual hora que você for ler, quem for ler, o autor vai estar sempre do lado. Para quê? Puxa, não entendi essa passagem. Espírito Santo, por favor, está escrito aqui. Pegou essa chave ou não? Então, quando a gente vai e vamos... Quando ele lembra de Deus, escola dominical dava um merreco do que era a igreja, lembra dele? Gente, não é para qualquer um, não. É para a gente que quer Deus mesmo, que quer a palavra de Deus. A gente quer aprender, se interessa. E vou falar uma coisa para você, depois desse ensino aqui, lá para dezembro, sua vida nunca mais será a mesma. E uma parte ou outra vai mudar da sua vida. Por quê? Porque ela te lava. E outro, conhecimento bíblico mexe com o cérebro seu, deixa você mais preparado. E a escatologia, separadamente, ela te dá um temor tão grande, porque você sabe que você ficar pisando na bola, ficar levando a lavonter a vida cristã, você vai ficar. A escatologia te traz um temor de que ele está às portas. 10, 20 anos, não sei, mas está ali. Entendeu? Então, fica aqui essa palavrinha de que quando você for ler a Bíblia, saiba que o autor está aí do seu lado, querendo abrir o leque ou te mostrar os quebra-cabeças. Vou compartilhar um testemunho que teve pela segunda vez. A primeira vez foi lá atrás, 20 anos atrás. E teve essa semana que se passou de novo. É um sonho, gente. Se repetir um sonho de 20 anos atrás, repetir de novo. Acho que eu estava numa floresta. Acho que o irmão Marcos lembra dessa fala minha aqui. E eu ia com a foice ali, com a faca, não sei. E um monte de gente atrás de mim. Irmão de igreja. E eu ali. Cada facãozada que eu dava naquela floresta verde parecia um... Imagina aí um trepadeiro atrás da outra. Aquelas plantas todas... Gente, cada facãozada que eu abri um caminho, eu achava uma pedra de ouro. Mas era pedra. Eu pegava e falava assim, ó, segura aí, que tem mais. E a gente ia embora. Lá atrás eu fiquei um bom tempo
perguntando para Deus que era esse. Eu fui ali e não parava. Deus sonho acabou nisso. Acabou cavucando, mata dentro, cada paconzada era aquela coisa de ouro, pegava a junta aí que tem mais, não tem que tem mais. A frase era essa, ó. Aí veio a revelação. Essa selva aí, essa grande mata aí que nós íamos, eu e mais um bando de mim, essa selva é a Bíblia. Então, toda vez que nós parar para estudar ou parar para ler essas coisas assim, a gente ia achar algo de muito valor no meio daquela coisa. Entendeu? Porque, queira ou não, o Hertz participou de alguns estudos, o Vanderlei participou de muitos. Ô, Vanderlei, tem coisa aqui, amigo, que não estou longe de mim. Como é que fala da gente, Vanderlei? Gente, tem coisa aqui que não se fala mais, Vanderlei. O Reinaldo falou assim um dia atrás, Leandro, tinha 2 caras que estudavam sociologia para a Assembleia de Deus de Londrina. Tinha 2 caras. Um saiu, que foi você. O outro morreu, que foi o pastor... Não lembro o nome dele. Não acabou. Então, gente, vocês estão aprendendo aqui, vocês lendo depois, vai adicionar muito mais coisas. Você entendeu, Lúcia? Quando você for abrir, o que você aprendeu hoje, você vai achar em outros textos também, com outra pregação, e você vai juntando e vai ficar perfeita a coisa. Amém? Então, eu peço para que os irmãos me ajudem nessa faculdade aí, a achar mais coisa preciosa que tem na Bíblia, amém? Deixa eu ver. Ô, Vanderlei, pode ir. Tem usar coração? Amém, irmão do MIT? Vamos orar aqui para nós finalizar aqui o ensino de hoje. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu, através do teu servo, Leandro, nos esclarecer, ó Pai, sobre os assuntos finais, os quais o Senhor revelou ali para Daniel, e foi progressivo até os nossos dias, ó Pai. Sabemos que esta hora está para se cumprir, e que nós, ó Pai, estamos aqui não por um acaso, mas fomos escolhidos pelo Senhor para trazer as boas novas, ó Pai, a esse tempo de dificuldade, de situação. O Senhor abre as nossas mentes, o Senhor ilumina para os nossos corações, e as nossas vistas sejam abertas para que venhamos entender, ó Deus Todo-Poderoso, este último momento que a tua igreja passa, Senhor, na face da terra. Pai, em nome de Jesus, te espere teu povo em paz. Ilumina, Pai, a mente de cada um, traz sonhos e visões, ó Pai, e que o Espírito Santo venha esclarecer melhor cada coração, ó Pai, cada um que participou, ó Pai, deste estudo, possam ser, ó Pai, atalaias do Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Obrigado, Eugênio. Ilza está aí. Amém. Andréas aí. Grato, viu? Obrigado, Marcão. Segunda tem mais, hein? Já põe o título lá. Hoje ou amanhã, tá bom? Ficam na paz aí, Deus abençoe. Boa noite, Boa noite. Fih. Boa noite, Leandro. Boa noite, André, a todos. Paz. Boa noite a todos. Boa noite.